Olá, aqui é o Judeu Alteu. Aqui é o Leonardo Souza. Aqui é o Luke. Aqui é o Iso. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. In the end, everybody wins. As long as we remember there's a reason for incredible wealth, incredible wealth, incredible love, incredible wow. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Mas é, mais um Mangá ao Quadrado. Este Mangá ao Quadrado clássico, com convidados clássicos. Estamos aqui de volta com o Leléo, depois de quanto tempo? Uns bons anos aí, né? Eu tenho ficado pouco presente em tudo, inclusive sou um péssimo amigo. Não um péssimo amigo, você é um bom amigo, só não Ausente. Ausente, só essa é a única diferença. Leléo, já nesse tempo aí que você não aparece no podcast, enquanto o podcast já existia, né? Mas você tá mais ativo com o seu canal, correto? Correto. Graças ao podcast que o canal existe, na verdade. Por causa de vocês, eu comecei a fazer vídeo. Muitas pessoas. É, verdade, muitas pessoas. Faz o seu jabá aí do seu canal, então. Eu tenho um canal chamado Leleologia. Ele é... Acho que a maioria das pessoas... A maioria não, muitas pessoas que ouvem o podcast talvez já conheçam, porque muita gente comenta lá no canal e tal. Mas, enfim, canal de vídeo OS aí com várias coisas, às vezes umas análises, às vezes uns comentários malucos. Tentando fazer vídeos mais constante, o que significa, tipo, no máximo uma vez por mês. Eu sou um péssimo nisso. E, inclusive, eu vou lançar um vídeo semana que vem, no caso, essa semana, quando for lançado esse podcast. Vai ser mais ou menos sobre o tema que a gente vai tratar aqui. As coisas que eu pesquisei, eu acho que eu vou poder usar nessa conversa. Que é sobre politização e coisa assim. Então, eu recomendo Fiquem de olho. E olhem meu Apoia-se também. Quem já conhece o canal e ainda não apoia, seria muito legal apoiar, porque preciso de dinheiro. Bom. Acho que já que a gente tá nesse momento e é pertinente ao tema, o Iso também tem um post recente nesse mesmo tema do podcast, não? Sim, sobre a política que tem no mangá One Piece e, no geral, uma crítica ao otaku que não quer ver política sendo tratada em One Piece. E, por algum motivo, todos aqueles marinheiros, governos, reis, e falam: isso aqui, nada disso aqui é político, isso aqui é só minha lutinha. Perfeito. No seu blog, dentro no da meu Chaminé. blog, dentro da chaminé.com. Olha aí. Jabá de todo mundo feito, tá na hora de falar do que a gente tá falando, que a gente vai falar, né? Que é Exatamente. política, cara. Começando de forma clássica ainda por cima o podcast, eu tenho um pouco de dúvidas sobre qual vai ser o título desse. Eu pessoalmente, eu queria chamar só mesmo de Você, Mangás e Política mesmo. Eu quero deixar isso bem aberto, porque talvez a gente faça um parte 2 em algum dia. É um tema que eu com certeza quero voltar a comentar aqui, porque mais do que nunca, provavelmente, pelo menos todos os participantes, e sem dúvida alguma o ouvinte também, está muito mais politizado do que comparado a 10 anos atrás, né? Eu acho que, de alguma forma ou outra, a política parecia um pouco mais ausente nas pessoas. Eu não sei dizer o quão isso é verdade ou quão não, mas eu, pelo menos, pessoalmente, eu acredito vocês também, se sentem mais politizados do que a gente já foi antigamente. E isso, sem dúvida alguma, afeta os mangás, né? Afeta a forma com que a gente lê, afeta a forma com que a gente analisa, afeta a forma com que a gente analisa a coisa do passado ainda por cima. A política diretamente modifica a forma com que a gente consome arte, né? Eu acho até que, já começando a discussão, essa coisa de que hoje em dia a gente tá mais politizado é uma parada bem complexa, assim, de analisar. Tem muito a ver, tipo, aqui todos nós somos mais ou menos da mesma idade, claro que não, umas diferenças grandes de idade aqui, mas, tipo, a gente é meio que da mesma geração, mais ou menos, então é natural que a gente vá se politizando também conforme a gente vai amadurecendo. Então eu acho que tem muito a ver com fase de momento, tipo, o rock, por muito tempo, muita gente conhecia, ou algumas pessoas conheciam no Brasil, por exemplo, era meio underground. E aí depois de um outro momento ficou mainstream. E eu acho que isso aconteceu com a política. Há muitos anos atrás, sei lá, logo da ditadura, talvez as pessoas tenham diminuído um pouco a fase super politizada, e aí depois voltou, hoje em dia, né, voltou bastante. Eu até, nesse vídeo que eu tava fazendo, eu tava estudando sobre a Angela Davis. Ela foi presa e ela tinha ideias politizadas, enfim, várias coisas. Tipo, ela tinha um grupo grande de pessoas que ela conversava sobre essas coisas. E só que não tinha tanta visibilidade porque não era um assunto mainstream, né?
racismo e igualdade, coisas assim. Então, eu acho que tem muito interesse político, exatamente, de outros, né, dos conservadores, assim, para isso não ser tão discutido amplamente, mas sempre foi discutido, pelo menos nos undergrounds, que nem rap, que nem rock, que nem qualquer coisa, né? E eu acho que a gente também dá uma esticada no termo política e nos significados políticos hoje em dia, que se manifesta muito na ampliação de vozes de pessoas que não tinham voz antes, por conta do acesso à internet, da possibilidade de se organizar. Então, existe muito mais voz hoje em dia para, sei lá, movimentos de representatividade LGBT, de campanhas contra machismo, contra racismo, e, queira ou não, serviu para ampliar vozes também de neonazistas, de supremacistas brancos. Então, eu acho que essa percepção... terraplanistas. Então essa percepção de que a gente tá mais político, eu acho que tem muito a ver com as pessoas puderam encontrar visões similares às delas com mais facilidade, e essas visões começaram a ganhar cada vez mais voz e tornar o debate constante, né? No nosso dia a dia, a gente está constantemente falando sobre todos esses tópicos, porque são relevantes hoje em dia. É a mesma coisa que permitiu que esse podcast existisse, por exemplo. Porque antes, tipo, as pessoas gostavam de mangá, mas ninguém se juntava tanto, assim. E a internet permitiu que formassem esses grupos de pessoas que conversam sobre alguma coisa. Tipo, esse grupo que tá se formando agora, nós 4, inclusive somos 4 pessoas brancas. Quem você eliminou aí? Hã? Acho que você eliminou o Luke. São 5 pessoas. Eu eliminei eu mesmo. Mas eu diria mais do que o podcast, esse episódio em específico que a gente tá fazendo agora comunica um pouquinho disso, porque não é como se, tipo, até agora a política estivesse inexistente no Ao Quadrado e nas nossas conversas gerais sobre mangá, né? A gente conversa sobre representatividade, sobre... A gente tem um programa não tão antigo que a gente fez que tem o péssimo nome, mas é excelente, Nossa, esqueci agora. Masculinidade tóxica? O nome é ruim mesmo, né? O de masculinidade tóxica que a gente fez, por exemplo, tá, né, completamente Você acha esse nome ruim? Política. Não era. Eu puxei você porque não era esse. Era aquele que a gente falou sobre Black Mirror, que as coisas eram muito Black Mirror. Como é que era o nome? Crítica social foda. Crítica social foda, exatamente. Esse nome é ruim mesmo. Esse nome é ruim. Ele fazia parte do espírito do tempo do momento. Não, eu lembro até hoje da capa desse podcast, que é maravilhosa, que é aquele meme do Pokémon nas costas das pessoas. Que também capturou o espírito do seu tempo. Exato. Vamos respeitar. Naquele contexto fez sentido. Vocês cometeram o erro de já identidade em torno de um meme, e o meme foi ótimo, mas datou em 5 minutos. Acontece. Na época é sempre bom. Mas o podcast se chama Crítica Social Foda com aspas, então já tava com um tom de ironia pra... Já tava criticando socialmente. Não, eu acho que essa frase não foi não irônica por 5 minutos. Eu comecei a irônica já. Mas a gente usou ela irônica no podcast. Mas esse era o ponto. Mas ainda no tema, eu acho que a gente também tá mais politizado, porque a gente tá muito, sim... Não temos opção, hoje em dia, não estarmos sendo politizados. A discussão política, na casualidade, aumentou tanto nos últimos anos que se manter completamente alheio ao fato de estar tendo um debate político no Brasil tá virando um desafio real. Que eu acho que é justamente o que desencadeou uma onda de gente que tá com ranço de qualquer político sendo mencionado nas redes sociais preventivamente. Eu discordo um pouco de que isso que a gente tá passando tanto é politização especificamente. Eu acho que é muito mais polarização. Tipo, as pessoas estão se colocando em lados mesmo sem ter um motivo. Tipo, a pessoa pensa, eu sou contra privatizações. Então, tipo, surge a discussão da privatização da água, eu sou contra automaticamente. Tá certo em ser contra, mas às vezes tu não tem argumento nenhum. Então, tipo, tu não tá politizado de fato. Tu tá polarizado, tá, tipo, todo lado das pessoas e contra aquelas. Mas tá obrigando as pessoas a se depararem com um assunto que elas podiam 10 anos atrás estar voluntariamente não querendo lidar com. É verdade. De fato, pode ser só parte da idade, mas eu com certeza, sei lá, nem tanto tempo, 5 anos atrás, se tivesse rolando privatização da água que nem rolou essa semana, acho que eu não ia nem saber, sabe? Tipo, com certeza. Até porque o Twitter tinha... É engraçado pensar, tipo, nos tweets e nos trend topics de 5 anos atrás e os de hoje. Tipo, hoje é sempre realmente sobre política, sobre governo, sobre alguma coisa assim, e antigamente era, sei lá, às vezes rola uns hoje em dia, né? Tipo, os challenge, umas coisas nada a ver, aleatórias, sobre Felipe Neto,
sobre o restart. E agora, tipo, todas as discussões do Twitter parece que estão em volta de política, enfim, coisas assim. Esse é um tema bem abrangente mesmo, e, sei lá, se você quiser tentar entender por que a gente tá mais politizado, ou se a gente tá ou não, escuta um podcast de política. Acho que não é necessariamente isso que a gente quer abranger. Mas, se tem um tópico que eu queria já trazer, que você já começou a levantar, isso é justamente a ideia de pessoas meio que querendo negar agora a política que tá dentro dos gibis, né? Porque se antigamente sempre existiu, por exemplo, um excelente exemplo a mim é justamente One Piece aí, que é um mangá que obviamente sempre teve política, mas parece agora que tá sendo mais levado à tona, as pessoas estão comentando mais da presença da política nesse mangá. Tá surgindo gente que quer justamente negar, né, a existência da política nessas obras. A gente pode sentar aqui e citar 30 mangás que são muito politizados, tem lotados de política, e meter o pau nos conservadores porque eles leem errado essas obras. Eu adoraria fazer isso, a gente pode fazer isso. Mas vamos olhar pra dentro um pouquinho antes. Porque você, Iso, comentou comigo umas semanas aí atrás no Twitter sobre Magneto em X-Men. E foi um exemplo até que me impactou, porque, sei lá, eu tinha essa ideia de Magneto representa Malcolm X e Xavier é Martin Luther King, tem essa metáfora dentro de X-Men, né? E eu sempre enxerguei a ideia de Magneto nunca fez nada errado. Com meio que, tipo, um pensamento digno, né? Tipo, quase como um zeitgeist popular, uma ideia que todo mundo divide. Mas você me deu uma perspectiva contrária a isso, né? Tipo, a ideia de que X-Men foi feito justamente como propaganda, entre aspas, ou não, antipolítica de Malcolm X, né? Sim, é a minha grande opinião impopular sobre X-Men, que eu, de fato, vejo X-Men como uma tentativa de deslegitimar o Malcolm X através do Magneto, e não legitimar o Magneto através do Malcolm X. Eu não acho tão impopular assim, dependendo do grupo que tu entrar, porque eu converso com algumas pessoas que concordariam meio que sem pensar duas vezes, porque, tipo, é aquela coisa de quem tava escrevendo a história dos X-Men era o Stan Lee no começo, né, até onde eu sei. Uhum. Ele era um cara branco, olhando pra essa situação que tava acontecendo nos Estados Unidos, e, tipo, querendo colocar as impressões dele sobre uma história que não tinha muito a ver com ele, que talvez ele não devesse se meter tanto. Ele ainda, tipo, colocou uma das pessoas que estavam nas discussões como vilão, e, tipo, não é como se o Martin Luther King e o Malcolm X fossem inimigos e, tipo, rivais ou qualquer coisa assim. Eles tinham ideias diferentes e, tipo, isso tá dentro do jogo político, da dialética e coisa assim, tipo, são duas ideias que se complementam até em certo momento. O movimento negro não tem tanto, tipo, não se importa tanto com coisa de quadrinho antigo, eu acho, porque senão já teria muito mais conversa sobre quão errado isso é, de um ponto de vista, tipo, de lugar de fala e coisa assim, que, né, tu tá vilanizando uma ideia que daí, tipo, é todo um trabalho que o movimento negro tem que fazer de recuperar essa fama, ou, tipo, tirar essa infâmia do Malcolm X, né, que já existe muito na mídia e, tipo, bem espalhado. É comentado por esse quadrinho que, tipo, até o Iso me passar essa visão, necessariamente, pessoal, tipo, eu era o conservador lendo One Piece com X-Men. Eu que lia e tipo, não, ele tá levantando o Magneto junto com o Xavier ali, sabe? Era eu que meio que talvez estava negando de fato a verdadeira política do quadrinho. Vocês têm alguns exemplos, pessoal, de vocês conseguem pensar em quadrinhos que talvez vocês, tipo, eu tô forçando uma análise aqui no final das contas? É difícil pensar numa obra específica, mas eu acho que no geral, quando a gente reclama de conservador, são duas questões. Primeira, que o básico, que são opiniões erradas que as pessoas estão tendo não sobre a obra, mas é sobre a vida, basicamente, o que a gente acha. Então é mais fácil reclamar disso. E segundo, que é quando a gente pega os exemplos mais descancarados, sei lá, a gente pega o exemplo de One Piece e anti-autoritarismo e não One Piece e, sei lá, esquerda-direita, porque é mais difícil justificar assim. Então acho que no geral é muito fácil pra mim e pra todo mundo a gente forçar um pouquinho pra pegar a interpretação que vai mais ajudar a gente, a apreciar a obra. Eu não consigo nem pensar em um exemplo, porque eu acho que isso é o que a gente faz bastante. Até porque obras de ficção são complexas o suficiente que, no geral, na maioria das vezes, a gente consegue justificar o suficiente pra nós mesmos, sem parecer um absurdo. Qualquer história trata sobre um assunto que pode ser considerado político em algum nível. Uhum. Sempre que não é algo
pessoal, às vezes até quando mas, tipo, tirando casos de quando é um caso muito específico daquele cara pessoal, ainda assim dá pra você extrapolar pra, sei lá, representação de toda uma categoria de pessoas, ou representação da sociedade, sabe? Tudo dá pra você interpretar extrapolando o que a obra tá dizendo, né? A obra, ela nunca tá dizendo sobre aqueles personagens que estão na história apenas. Ela tá versando sobre a dinâmica entre os personagens, e a dinâmica dos personagens é dada por relações políticas do dia a dia. Sim, e quase toda história, e tem exceções, obviamente, mas a maioria delas vai em algum nível falar sobre moralidade, sobre certo e errado, sobre algum personagem tá errado, algum personagem tá certo, e esse personagem certo tem que fazer alguma coisa. E nisso você vai ter que projetar alguma ideia pra ser uma ideia errada. E vender ideia X errado é político. Tipo, vai ter um empresário que tá errado, vai ter um revolucionário que tá errado, vai ter um estudante que tá errado. Alguém tem que estar errado na história. Dá pra você politizar Sachi contra Aiko, se você quiser. Com certeza, nossa, fácil. Inclusive, tipo, acho uma coisa importante sempre dizer que, tipo, quando a gente fala que dá pra politizar e tal, existe política, necessariamente quis colocar uma visão política ou que ele tem uma agenda política. Geralmente as pessoas têm, mas até quando elas não sabem que elas têm, elas meio que têm. Elas têm sem querer até. Bleach, eu duvido que o Kubo tava pensando sobre política no mangá dele, mas se tu for ler... Quando ele pôs alemães com uniforme nazista como vilões. Ele tava nem aí, né? Não, nem fudendo. Eu achei bonito, e é isso aí. Mas, tipo, tem muita política nisso, obviamente. Inclusive, Judeu, eu acho que eu tenho uma resposta boa pra eu te dar a pergunta que você fez exatamente. Que é meio que um hot take, mas tem muitas histórias de ficção e muitas mesmo, que tem como vilão uma corporação do mal, sabe? E a gente se apropria muito disso pra falar, olha, tá vendo essa crítica ao capitalismo aqui? Você pode interpretar assim, não é muito esforço, mas eu não acho que, sei lá, Resident Evil tá pensando muito numa crítica ao capitalismo porque os vilões são Umbrella, sabe? Até porque a crítica, tipo, ela é muito complexa, a crítica política, então muitas vezes eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive, sobre Okja, que é, tipo, tu consegue colocar uma crítica ao empresário, tipo, e aos corporativistas e tudo mais, e ainda assim ser muito capitalista. Paradas são bem loucas. Mas não é algo que acontece bastante, tipo, você vê qualquer obra que tá sendo anti uma corporação específica porque eles são vilão da história, é muito fácil você pegar essa obra pra si. Não só corporação, mas sim, eu acho que capitalismo é uma das coisas mais fáceis de projetar de graça numa obra que ele é o culpado de tudo, em parte porque as obras querem falar sobre coisas que estão acontecendo no presente direto por metáfora, e o presente é capitalista já tem séculos. Então se a obra não quer falar de aquecimento global, é muito fácil jogar tudo na conta do capitalismo, no fim mesmo se a obra não tocar no assunto, Até porque é verdade. Sim. Não, e até quando não sei lá, quando o vilão é um rei, se você extrapolar para um líder totalitário, não é difícil você fazer essas associações. Porque, inevitavelmente, na história vai ter uma relação que é aplicável pro cotidiano. Tipo, é impossível não ter. Até, sei lá, a gente tem um caso que a gente comentou algumas vezes de Beastars, por exemplo, que ele trata sobre herbívoros e carnívoros, e o tipo de relação entre herbívoros e carnívoros em Beastars, ele não é análogo a nada no nosso mundo, porque ele é uma dinâmica muito específica daquele mundo. Não tem como a gente reproduzir aquela dinâmica, mas a gente pode pegar a moralidade dessa dinâmica e aplicar as nossas visões políticas em cima disso, sabe? Poderia ter essa dinâmica e, tipo, pode vir a ter um dia, tipo, ser uma dinâmica possível porque é uma dinâmica entre indivíduos e, tipo, a gente pode chegar numa sociedade em que os indivíduos são assim, são essas dinâmicas. Vocês até fizeram pensar aqui que, por exemplo, justamente o exemplo de One Piece, justamente o mangá, ele é anti-autoritário, né? Mas, tipo, ele não é um bastião da esquerda nem nada, sabe? Eu acho que tá bem liberal em vários momentos que eu vi. Eu acho que é muito difícil pegar One Piece e traçar opiniões muito concretas sobre capitalismo, por exemplo. Contra ou a favor, acho que vai muito pela tangente desses assuntos. Se alguma coisa, se alguma política econômica ele tem, por exemplo, é justamente liberal, né? Tipo, a ideia de que o governo é um dos principais vilões do mangá, né, e tal. Então, é extremamente liberal. Eu não li One Piece o suficiente, não sei se atualmente tá mais politizado, por isso que vocês estão falando sobre, mas, tipo, até onde eu li, era total isso. Então fica aqui a pergunta, justamente, tipo, se a gente
olha pra galera bolsonarista e fala, porra, mas como é que você consegue ler One Piece e ser pró-bolsonarista? Parece um absurdo, né? Mas a gente ama One Piece, mas, tipo, a gente não acha, ou talvez ache. A gente e aí lê tá a pergunta. One Piece e a gente não é monarquista, porque o Luffy é monarquista. O Luffy é monarquista. E a gente não é liberal, né? Tipo, a gente não acha que todo governo é o maior vilão da história. Não necessariamente liberal é assim, né? Isso é mais um anarcocapitalista maluco aí, mas pode ser outras coisas. A pergunta se mantém ainda. Tipo, tem alguma diferença entre nós? A gente lê algumas obras que a gente não concorda politicamente, a gente ama elas, e a galera conservadora que lê One Piece. Eu não acho uma crítica muito válida essa de como é que tu consegue ler, tipo, as pessoas não percebem a maioria das coisas. É que eu consigo não só separar assim como ler uma obra, tô gostando dela, lá de perto falar, eita porra, eu tô problematizando isso até o cu, assim. Eu acho que, por exemplo, e muita gente acha que é o oposto, o que eu acho que é uma questão de meia-verdade e projeção, que Fullmetal Alchemist romantiza regime fascista pra caralho. Romantiza mais do que critica. E Amestris é não ambiguamente um país fascista. Ele tem um líder ali, ele é totalmente militarizado. Sim. E o quão liberal tá falando o final de Fullmetal Alchemist, eu presumo que tá completamente, mas eu quero ser educado. O que eu acho que a gente pode pensar nessa visão de como a gente consegue ler tal coisa se a mensagem de tal coisa é clara. É que eu acho que, na verdade, essas mensagens não são tão claras. São poucas as histórias que elas são didaticamente claras na visão que elas estão plantando ali. E às vezes a gente pode interpretar, como ela deixa meio vaga algumas coisas, você pode, com não muito esforço, interpretar para outra direção. Eu tenho um exemplo disso que é de um mangá que eu recomendei aqui, e muito tempo depois eu vim descobrir que a ideia era contrária dele. Eu recomendei aqui há muito tempo atrás um mangá que saiu no Brasil chamado Zero Eterno, que falava sobre os kamikazes. Isso. Uhum. E que pra mim, quando eu li, eu vi no mangá uma visão de olhar sem muita glória pra esse passado dos kamikazes. Eu li com essa visão. E aí depois eu vim a descobrir que o autor, ele adora kamikaze. Então, tipo, na verdade, ele tava fazendo a visão contrária à minha. Só que ele tava fazendo de uma forma tão sutil ali, de colocar umas histórias tristes em volta dos personagens, que pra mim, quando eu via a história triste de um personagem kamikaze, eu pensava, olha que destino merda pra um cara, sabe? O cara tá tendo que se matar por uma coisa idiota. Enquanto pro cara era, olha como ele é um herói e tá se matando pela honra do país, e isso é muito triste, sabe? O retrato é o mesmo. Como a gente vê o retrato, muda totalmente dependendo do seu ponto de vista político, social, onde você mora, etc. Eu acho até que, tipo, não é tanto pela sutileza necessária. Eu acho que tem a ver com sutileza, mas é uma discussão que eu tenho bastante com várias pessoas sobre uma arte panfletária e uma arte, sei lá, não sei qual seria o contrário, mas tipo a ideia de que em certas artes que dá pra ver que elas estão fazendo pra divulgar uma ideia política, uma ideia, enfim, qualquer coisa, uma informação e tal. Isso, tipo Capitão Planeta, por exemplo, panfletário pra caralho. Arte mais... outra palavra? Com nuance, não sei. Com nuance, talvez. Ela tende a ter os dois lados. Também tem um vídeo sobre isso, sobre o Djonga, e tipo, o Djonga e, enfim, vários artistas que são artistas decentes, sem ofensa aos panfletários, mas não sei se são artistas, mas eles tendem a colocar os dois lados da ideia de um jeito complexo, porque a realidade é complexa e é contraditória mesmo. O cara, quando ele colocou essa ideia do kamikaze aí, ele não colocou apenas kamikaze é legal, ele colocou a realidade do que ele acha sobre kamikaze, do que ele pensa, enfim, a realidade de uma história, e tipo, a tua interpretação vale muito, porque e é assim que os bolsonaristas, essas pessoas malucas, interpretam obras que são claramente, tipo, tem um viés mais de esquerda e a pessoa não percebe, porque é uma arte complexa e ele pega um lado da complexidade, um lado da dicotomia que a pessoa apresenta. E acho que esse é o problema grande, na verdade, na interpretação de arte, é essa coisa da polarização, de tu achar que da contradição tu tem que escolher um lado, enquanto a realidade ela é a contradição. O cara do Okja, o Bong Joon-ho lá que fez o Parasite, ele fez um Parasite, que é um filme anticapitalista, ele fez Okja, que é um filme tipo meio vegano, assim, e ele falou, eu parei de comer carne por uns 2 meses, mas daí é muito difícil aqui na Coreia não comer carne, então eu comecei a comer de novo. Sendo que ele fez um filme todo, sabe? Tipo, o cara tinha as duas ideias na cabeça dele, e as atitudes dele não são de acordo. Mas eu acho que esse é o negócio, tipo, a gente tentar entender, e além do panfletário na arte, tipo,
ela dos dois lados, tipo, saber que a gente não precisa escolher um lado quando a gente lê alguma coisa, a gente pode ler e ler mesmo, ler por inteiro, e entender por inteiro e analisar. É complicado, tipo, eu entendo isso, mas fica ainda a minha dúvida sobre como lidar com isso. Porque, por exemplo... Dúvida existe. Não sei a resposta. Porque, por exemplo, a gente já conversou aqui várias vezes sobre representatividade, né? E sobre problemáticas a ver com LGBTfobia ou sexismo em obras. E a gente várias vezes aqui comentou, olha, não tem problema você gostar de uma obra e ela ter um problema, sabe? Você pode achar, por exemplo, Mestre Kami em Dragon Ball extremamente problemático e misógino de um jeito bem errado, mas ainda gostar do resto da obra. Você pode viver com a crítica e gostar da obra ao mesmo tempo, não é nenhum problema. Mas... E digo mais, pode gostar das lutas do Mestre Kami, que não tem nada a ver com essa faceta dele. Justamente, exato. Eu tenho algo a falar depois pra isso, mas acaba o teu pensamento. Mas quando entra mais em política e quando a gente começa a falar em nomes, parece que embaralha um pouquinho isso na minha cabeça. Então, a gente continua falando, porque sempre parece um exemplo bem vivo, que o One Piece, ele é quase panfletário mesmo, nesse sentido de anti-autoritarismo especificamente, né? Esse é um ponto bem claro. O resto, se ele é de esquerda, se ele é libertário, é a gente analisando, forçando uma análise, né? Mas ele é ativamente anti-panfletário, anti-autoritário. E aí... Ser anti-autoritário não é bem tanto uma ideia política, é meio óbvio. É natural. Ainda é político, né? Claro, político. Existem muitas pessoas que pensam que é ok ter um líder autoritário. Sim. Mas não é tão panfletário na minha cabeça, porque, tipo, ele não fez com a ideia do panfleto, ele fez com a ideia de, tipo, contra o mal, alguém tem que ser o mal, alguém tem que ser o vilão. Claro que existe política nisso, mas, tipo, é uma coisa meio sem querer que as pessoas fazem, porque o vilão vai ser sempre autoritário. Eu acho que a gente pode distanciar um pouco de One Piece, até porque a gente já falou demais. E, tipo, One Piece eu acho que chega um pouco além nesse quesito, porque toca em muito mais nuances de como funciona, de o que o mangá tá indo contra. Mas mesmo assim, o conceito de anti-autoritarismo é meio que uma coisa que existe em bastante obra do tipo de One Piece, porque é fácil... É político, mas é meio que fácil defender liberdade como bandeira de uma obra, sabe? Não é muito polêmico você falar isso. Então, no geral, é um conceito que tá bem presente em ficção, ainda mais em ficção shonen, que precisa desse tipo de conflito. Mas, mesmo assim, Mesmo assim, as pessoas acabam virando pró-autoritarismo, mas eu não sei o que significa, talvez não. Tipo, é bobo a gente apontar isso no final do dia, tipo, falar, como é que você pode ler One Piece e ser autoritário? Tipo, direto eu vi as pessoas falando isso. Como é que você pode curtir 1000 Battle Shonen? O pessoal falava de Naruto e de Fullmetal e não sei o que. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa que tu falou de, tipo, até certo ponto a gente aceita política, tipo, até certo nível de panfletário, porque, tipo assim, onde que tá a linha de, beleza, isso aqui é demais pra mim? Porque se uma obra, a gente discorda de nazismo, uma obra é abertamente nazista, a gente não vai gostar de ler. Agora, a gente discorda, por exemplo, de racismo. A gente concorda que deveria ter mais diversidade. Tipo, tu, ouvinte, concorda que deveria ter mais diversidade nas discussões, deveria ter mais diversidade nos podcasts, mas tu tá ouvindo esse podcast que são 4 caras brancos falando sobre política. 5, Leonardo. 5, 4 e mais eu, desculpa. Autoestima, Leléo, autoestima. Mas, tipo, esse é o ponto que é louco, que, tipo, onde que tá essa linha? Porque daí a gente vai falar isso, que a gente é da representatividade, não sei o que, a gente apoia isso, e a gente não faz isso, ou a gente não lê isso. Era a questão que eu queria trazer mais pra mim, a que mais fode a minha cabeça diariamente, que é essa parada de, tipo, quando que a gente tem que parar de ler uma obra, ou parar de ouvir um podcast, e ouvir o outro de outra pessoa que precisa de representatividade, ou de outra pessoa que vai falar algo com mais embasamento. Tipo, onde tá a linha política que a gente vai desenhar no chão? Eu acho que cada um vai ter a sua, obviamente, mas, tipo, onde que tá a nossa, sabe? O que um mangá teria que fazer? Eu vou falar, não, quer saber, não consigo mais ler isso. Porque isso que é triste, porque geralmente é, tipo, muito extremo, tipo, só se ele falar bagulho nazista, só que, tipo, às vezes não, às vezes uma coisa bem mais simples deveria nos tirar dela, né? E até foda, porque tem, tipo, também você vai... Não passa pano, porque você não vai estar ignorando, mas você vai aceitar muito mais coisa dependendo da qualidade do resto da história também. Por exemplo, eu acho que é um caso bem emblemático. Acho que todos nós aqui presentes concordamos que não é legal abusar de mulheres.
que é um ponto comum. Acho que não é polêmico. Acho que não é polêmico. Isso. Não é polêmico entre nós aqui. Mas, com grande frequência, mangás mostram homens abusando de mulheres. Sim. Em algum ponto, por exemplo, as pessoas chegaram e falaram, não, Nanatsu no Taizai cruzou a linha. Mas, tipo, Nanatsu no Taizai cruzou a linha ou ele só era ruim nos outros aspectos e aí isso se tornou intolerável? Definitivamente segunda opção. Sim, com certeza. Nanatsu no Taizai não fez nada mais grave que os antecessores, mas foi um bode expiatório... E sucessores. Mas foi um bode expiatório muito fácil, porque o mangá não era bom. E também e não só isso, pra poderem tocar nesse assunto, sem ter que tocar nos antecessores que a gente ainda gosta. Mas então, isso que eu ia perguntar, é a qualidade que faz essa linha pra vocês? Não acho que é só a qualidade, mas ela ajuda. Mas com certeza cada um tem uma linha específica que nem você falou, então é realmente complicado. Sim. Vai ter um ponto muito claro que realmente não tem jeito, e acho que tem muitas questões envolvidas, frequência também, ou tipo a mensagem positiva que a obra pode estar passando em outro lugar que não é necessariamente qualidade, mas tipo... Eu fico pensando, tipo, se a gente sabe que cada um tem a sua linha, como que a gente vai criticar o bolsonarista, sabe? Que moral que a gente tem se a gente lê merdas também? Porque eu acho que todo mundo tem... Se a gente tem essa linha, a gente tem alguma opinião que a gente não acha aceitável, que é a de pessoas bolsonaristas. Aí tu vai botar a tua linha na do outro. Eu acho que a crítica do Leonardo é a gente medir, usar a nossa régua, usar onde está a nossa linha para criticar pessoas que a linha está em outro lugar. Mas eu acho que isso é inevitável para qualquer relação humana. Sim, exatamente. Sim, o que eu tô falando é, tipo, onde tá a objetividade? Porque se existe essa... Jogar o outro. Eu não acho que existe, eu não acho que é algo que se é inexistente, não tem como julgar ninguém. Aí, tipo, foda-se. Não, justamente. Tem um mangá nazista. A gente tem como julgar. Obviamente não vai ter um ponto certo, o objetivo do qual o limite, mas acho que a gente tem nossa conclusão e a gente fala, ok, isso aqui não dá. Mas eu acho que é um problema. Eu acho que justamente é aí que entra a política na conversa de fato. E política mesmo, porque essa ideia de que a gente não pode criticar o outro tá criando uma absurda falsa equivalência aqui, sabe? Sim, Porque racismo e LGBTfobia e fascismo não é uma opinião, sabe? Tipo, não é uma linha que uma pessoa tem que esperar cruzar ou não, sabe? Coisas da vida real que afetam a vida real, né? E é claro que essa é uma linha objetiva, né? Por isso que eu tô falando, eu acho que existe uma linha que é meio comum a todos, deveria ser comum a todos. Mas não é. Então... sei lá, não sei, eu não sei qual é o meu ponto aqui, talvez. Eu entendo que deveria ser, mas não é, mas só que, tipo, talvez a discussão pra mim é mais onde, tipo, se ela fosse, onde ela seria. E aí talvez a gente possa advogar por essa linha, em vez de, tipo, a gente fica nessa vibe de ficar cancelando as pessoas, ou cancelando os mangás, só que a gente não discute as outras coisas que estão em volta, e onde tá a linha, e por que Nanatsu no Taizai foi cancelado, e outros não, tipo, por quê? Onde é que tá essa linha, sabe? Eu não sei, no final do dia, a arte não é a vida real, né, por mais que afete a vida real. Sim. Então, sendo 100% honesto aqui, por talvez mais problemática que uma obra for, se do outro lado da balança ela for boa o bastante para compensar essa problemática, eu não vou passar um pano, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu vou continuar lendo a obra e eu vou continuar comentando dela, porque ela tem algo a acrescentar. E junto do meu comentário, provavelmente sempre vai vir uma crítica. Mas aí então, eu acho que o raciocínio da pergunta que permeou esse podcast de início ao fim, que talvez tenha sido a origem desse podcast, que é como bolsonaristas conseguem ler One Piece, por exemplo. Como eles conseguem? Aí eu acho que a pergunta é como a gente consegue ler One Piece com a sexualização feminina absurda, a valorização de personagens femininos, sabe? Tipo, a gente também tá se contradizendo na mesma história. Sim, mas acho que tem vários pontos nessa aí. A maioria desses pontos eu não tenho uma resposta, eu só tô vendo os pontos. A gente tá levantando aqui, vamos fazer o ouvinte pensar também. Primeiro, sobre a linha, eu acho que a linha real que eu traçaria é no panfletarismo mesmo, porque mesmo quando um cara, sei lá, ele pega um One Piece da vida e quer advogar que, não, mas esse aqui tá corroborando todos os valores de Jair Bolsonaro, literalmente, por mais absurdo que isso seja, isso é uma base da qual eu posso discordar. Eu posso usar o One Piece como um primeiro passo para falar sobre quais são esses valores.
Mas quando a obra é de fato uma propaganda nazista, ela não é base pra discordar de nada. Ela é uma propaganda. É que eu acho que a propaganda em si não é o problema. Tipo, tem muitas pessoas que fazem propaganda. Mas aí a propaganda é algo que aí eu não leria em hipótese alguma. E eu presumo que propagandas dos meus ideais tem muita gente que não leria com a mesma rejeição. Mas tem seu valor também a panfletagem, né? Só não é... Mas um Death Note da vida, que é ínfame, pelo qual é muito fácil se projetar num dos personagens, dependente do seu espectro. Vem ter alguém ali e que você consegue muito se projetar e falar, não, mas esse cara tá certo. Death Note, que é um dos responsáveis pelo crescimento do fascismo no Brasil. Com certeza. Dá pra fazer uma correlação. Dá, sem dúvida alguma. Com certeza ele é parte de uma grande leva de animes que tornaram o conservadorismo no meio otaku muito costumados. Sabe? Ele tá num pacote de várias histórias que não necessariamente são conservadoras, mas que despertaram esse... Mas normalizaram personagens conservadores. Exatamente. Tipo, e geraram explicação. Em 2020, gostar do que o Light faz, sabe, não parece está certo. Absurdo. Mas apesar disso, eu não acho o Death Note cancelável, porque eu acho que é um mangá que ele é uma base para discutir ideias políticas, inclusive ideias anticonservadoras. Sim. Então, e depois ele fez o one shot novo ali com o Trump, que eu achei muito bom, inclusive. Sim. Mas eu acho que a grande questão disso tudo é que é justamente isso que o Iso falou para Death Note, mas que a gente precisaria, na verdade, expandir para tudo. Que o grande problema é a arte, como a gente tá falando desde o começo, a arte, a história do One Piece, ela contém infinitas visões ali, de vários aspectos, de várias coisas, que a gente pode encaixar muitas no que a gente acredita, outras a gente discorda e a gente ou passa um pano, ou a gente fala, é ruim mesmo, mas eu gosto do resto. Tanto a gente, como qualquer pessoa com qualquer outra visão política. Isso existe, tá tudo lá na obra. E o que deveria acontecer é que a gente deveria usar a arte para um dos papéis da arte, que é justamente levantar discussões, levantar reflexões, trazer à tona a possibilidade da gente conversar sobre isso, sobre a gente como sociedade entender, ver algumas visões de mundo, entender algumas dinâmicas e propor as nossas leituras em cima, e a nós mesmos. Não só sobre a política social, mas tipo sobre olhar pra gente e fazer essas críticas que o mangá tá fazendo pra gente mesmo, não pro outro, né? Não, você levantou pra mim agora um excelente ponto, Estranho, porque Death Note provavelmente a gente meio que tem essa visão dele, em parte porque é culpa da obra, mas talvez em parte porque a gente deixou, a gente, sei lá, entre aspas, né, mas a gente deixou a galera que se inspira no Light correr com a obra, né? Tipo, a gente não levantou a visão contrária da obra, né? A gente não, não empurrou a visão de que no final das contas a obra é crítica ao Light, né? O Death Note poderia ser um exemplo de, sei lá, propaganda contra a pena de morte ou coisa do tipo, sabe? Eu não sei. A ineficiência da pena de morte. Exato. Pois é. O que faz com a pessoa, né? É o que a gente também, entre aspas, de novo, está tentando evitar que aconteça com o Chainsaw Man. Exato. Não vamos deixar cooptar por um pensamento que dá para interpretar, essa que é a grande questão, né? Dá para você interpretar algumas coisas em Chainsaw Man que eu acho que não são a mensagem que o mangá tá tentando passar. Então a gente tem que manter essa discussão viva, né? Manter essas críticas sendo veiculadas em redes sociais e sendo ventiladas nas conversas das pessoas, justamente para o mangá talvez essa seja a visão mais hegemônica do que o mangá quer dizer, né? Mas o que as pessoas mais interpretam é isso, parece ser mais disso mesmo. Eu acho que todo ponto é que a gente deveria usar as artes para discussões, e aí eu acho que a única visão política de arte que a gente deveria combater é a visão de que não há política em arte. Que é uma visão política. Exato. É uma visão claramente política, né? Os nerd boomers que estão aparecendo no Twitter, eles são essencialmente, a grande piada de forma geral é que eles essencialmente são contra a política em arte, sabe? Tipo, é isso. Essa é a visão. Contra a política que eles não gostam no final do dia, né? Quer dizer, se fosse a política deles... Que no final, exatamente, eu não quero ver mulher, negro, gay em lugar nenhum. Exato. Sim. Exato. Voltando então, talvez a sua pergunta, que nem foi inicial do podcast, mas você levantou aí, Leonardo, sobre quando cancelar uma obra ou não.
é mais complexo do que uma linha no final das contas, né? Porque mesmo que uma obra talvez tenha uma linha, se eu conseguir talvez mudar a linha de lugar na obra, né? Que justamente, que nem Chainsaw Man. Ele tem alguns problemas ali, talvez a ver com sexualização de mulher e tal, mas daria pra mudar essa linha de lugar pra uma visão mais política, justamente, sabe? De rejeição de mundo, de visão de mundo e céu e tal. E a ideia de a gente só cancelar essa obra porque ela tem alguns problemas seria mais danoso do que positivo, no final das contas. Eu acho que essa visão é meio que a visão que as pessoas acadêmicas têm. Até hoje, sei lá, o Nascimento de uma Nação, ou o Triunfo da Vontade, aquele filme da mulher nazista lá. Tipo, esses filmes, eles são analisados, eles são estudados, eles são vistos com a crítica embutida, tipo, a crítica é óbvia, tipo, vamos analisar um filme nazista, vamos analisar um filme da Ku Klux Klan. Eles têm a consciência. O problema é quando as pessoas começam realmente a tirar a política da análise e, tipo, vamos assistir o filme da Ku Klux Klan só de zoeira. Vamos assistir só pra assistir, tipo, esquecendo do que significa, né? Então eu acho que no fim, como é estranho disso, tipo, esse realmente é o problema, é tirar a politização da análise. Eu acho que nós aqui, todos, tipo, temos um certo entusiasmo pela arte. Nós assistir, muitas vezes, assistir, ler, enfim, tem esse caráter de estudo, quase, né? Tipo, a gente gosta de estar por dentro das discussões e conversar e analisar e tal. Então, é natural que a gente vai ler coisas que a gente discorda e, às vezes, tipo, ler até o fim, no meio do mangá perceber que ele é escroto, mas tipo, vou ler até o fim pra fazer uma crítica, pra fazer uma análise, pra entender como que é o contexto, sei lá, e eu acho que, tipo, fechar o olho pra isso também não é muito a saída. No geral, a gente tá falando de cancelar mangá, a gente cancelou algum grande mangá por política? Nunca. Não. Sei lá, o que foi cancelado é o que eu falei, Nanatsu, sabe? Sei lá, Fire sim. Force foi cancelado. Mas Nanatsu foi cancelado, mas ele ainda é popular, a gente... Não, A gente então, só pegou de bode A expiatório. gente não vai ter essa força, obviamente, né? Mas eu posso dizer que individualmente eu cancelei o Sanctuary, que eu comecei a ler, achei legal, mas daí cheguei no segundo volume e fiquei tipo assim, não vai dar, galera. Não vai ter como mesmo. Eu já parei de ler mangás por questões de representatividade ou de ser ofensivo. Nada muito relevante, nada que eu tava realmente adorando, mas, tipo, isso já aconteceu na minha vida. O Sanctuary eu tava gostando bastante, tipo, eu gostei da quadrinização, achei a arte bonita, mas... Eu, pessoalmente, tenho muito menos paciência hoje em dia pra LGBTfobia em mangá. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo aqui, mas eu tenho quase certeza que eu, tipo, não aguento isso não, obrigado, pra algumas obras. Sim, Mas eu acho... tipo, uma coisa que eu sempre penso e que acho que é importante o ouvinte pensar também, tipo, com toda essa discussão, eu acho que quando tu tá lendo e daí tu pensa nessa linha, que talvez não seja uma linha perfeita, tipo uma linha meio borrada, assim, saber quando que tu tá continuando a ler o mangá, tu não tá cancelando e por que de verdade, tipo, sendo sincero contigo mesmo. Porque às vezes a gente fala, tipo, não, mas é que não é bem assim, mas é que tem essas outras coisas que são boas, mas tipo, no fundo, talvez seja só porque aquela coisa não te afeta, porque aquela coisa não tá dentro da tua vida, tipo, eu consigo lidar com, sei lá, LGBTfobia porque eu não sou gay, eu consigo lidar com tipo, sexualização porque eu não sou mulher, e às vezes essa é a verdade, tipo, é errado, eu sei, todo mundo sente, todo mundo erra, mas tipo, fala pra ti mesmo, tipo, eu estou sendo meio vacilão nesse momento. E tu pode continuar lendo, porque todo mundo vai ser vacilão. A gente tá vendo um sistema capitalista bem complexo. Então, tipo, segue lendo essa porra. Só que pensa, tipo, não deixa de pensar porque de verdade tu não tá se importando com aquele problema. Assim. Se tem alguma resposta pra esse podcast, pense mais, né? Tipo, não muito além disso. Eu não tenho... eu acho que a grande mensagem desse podcast, na verdade, é a existência desse podcast de forma geral. Tipo, desde que surgiu, a nossa proposta sempre foi conversar sobre tudo, né? Sobre as obras, sobre vários aspectos. E um dos aspectos é justamente essa visão que a gente tá chamando de visão política, mas a gente já conversou sobre vários nomes antes, né? Sobre vários pontos de vista diferentes anteriormente. E é um exercício que eu acho que engrandece obras, ou estraga obras, mas engrandece a sua experiência de leitura de forma geral, sabe? Tipo, sem dúvida. Então, focar em conversar sobre as coisas que consome, que eu acho que deveria ser o padrão de tudo, né? Você falar sobre, você comentar, ler, ouvir, deveria ser a norma. Não é, mas deveria ser a norma. Vou trazer aqui Chainsaw Man de volta, porque é um bom exemplo mesmo. Que, tipo, sem dúvida alguma, eu não teria tanto interesse pela obra se eu não tivesse tão politizado assim, eu não estivesse pensando em todos os aspectos meio que de nuance, justamente da ideia da galera querer roubar esse mangá de mim, sabe? Tipo, eu tô tão ativamente querendo que ele se popularize pro bem, Chainsaw Man,
Porque eu não quero que a galera rouba de mim esse mangá e enriquecer uma experiência no final das contas, porque todo capítulo eu leio tentando tirar alguma análise mais positiva mesmo. E ele tem dado, inclusive, pra gente. Ele tem fornecido mesmo. Tá em publicação ainda? Sim. Tá. Vai ficar por Isso muito é tempo. perigoso, né? Isso é perigoso, né? Porque ele pode, do nada, o autor falar assim, ó, na real, foda-se. Vai, a vida. Contrário. Inclusive, é um fenômeno muito comum em mangás que em qualquer obra longa, que é um tiro que sai pela culatra. É uma história que tem um protagonista, o protagonista do jeito X, a gente acompanha ele por 6 anos sendo X, e a moral da história é que ele estava errado e ele vai ser derrotado no final. Mas agora a gente passou 6 anos gostando dele. Que é o que aconteceu com o Light ou com o Walter White, mas com vários outros personagens que às vezes a gente que não é conservador tá simpatizando, você vê que não, ele tá errado no final. Mas no final, eu vi a jornada dele. Bom, eu não sei qual é a conclusão do podcast. O que a gente tirou de, tipo, ativo pro ouvinte? Tipo, tem alguma coisa pra galera fazer de diferente, além de pensar? Era isso que eu ia dizer. É meio óbvio, né? Não seja indiferente à política da sua obra. Se tem uma grande lição, eu acho que desse episódio o Estranho falou que tudo aí, a principal lição é lutar contra a galera que fala que não tem que ter política. Porque quem fala isso é porque tá lutando por uma política em específico, né? E acho também exercício saudável é identificar as coisas problemáticas nas obras que você gosta. Tipo, eu gosto de One Piece, mas eu comento sempre que aparece uma misoginia em One Piece, eu comento, aponto, merda. E isso não matou o meu carinho por One Piece, talvez se eu fosse mulher eu tivesse matado, eu não sou cego a esse fato, mas eu tento não fingir que eu não tô vendo, eu tento sempre que eu vejo apontar que não, isso existe mesmo, isso aconteceu, eu li um capítulo com isso. Talvez até um melhor exemplo do que One Piece é Shingeki no Kyojin, que é uma obra que sempre que eu paro pra conversar sobre a política do mangá, é sempre super fascinante, porque é tão complicado no final das contas, e aí ele é nazista, ele não é, tipo... Caraca, é que o autor, ele não sabe o tanto de política proporcional à simbologia política que ele usa. É o estudo de caso mais fascinante. É muito, mas é fascinante mesmo. Toda página tem uma estética muito política, mas eu acho que se alguém jogar ele numa entrevista, ele não vai saber dizer. Esse cara, ele é um delírio coletivo, né? Porque ele não sabe desenhar, ele não sabe de política, o que ele sabe? Tipo, quem ficou tão famoso esse mangá? O Shingeki no Kyojin, ele é o mangá nazista versus nazista, né? Sim, eu acho que Shingeki no Kyojin é uma guerra entre duas nações, em que as duas nações são claramente fascistas, mas uma delas também é nazista. que é a habitação vilã. Então a gente tá usando simbologia fascista pra combater o nazismo. Mas nem todo nazista é mau. Mas é porque eles sofreram propaganda. Mas ainda é o nazista romantista. Então um dos lados fascistas também é representado como judeus em algum momento. É meio complicado isso. Exato. E é muito mais denso, e acho que se qualquer pessoa realmente quiser conversar, vai conseguir tirar uma ideia muito mais complexa do que o Isayama é capaz de pensar sozinho. É ótimo, né? Pô, mas justamente a ideia de, tipo, olhar pra Shingeki e falar, não tem política aqui, nada disso importa. Tipo, só tem política aqui, vai se fuder. É fascinante já, em 2 minutos aqui, a quantidade de questão que a gente levantou. Eu concordo que enriquece a análise no mínimo, sabe? Sim, uma última coisa que eu queria dizer só, não sei se tá acabando, mas não parece que sim. Alguém falou, não lembro quem agora, sobre, tipo, lutar contra as pessoas que querem despolitizar a galera. Só que eu acho que tem uma galera dentro da gente também que quer despolitizar, muitas vezes. E eu disse antes sobre, tipo... Eu acho que a gente não tem que ter culpa de estar lendo uma coisa que tá errada, só que eu acho que a gente também tem que saber lutar contra a gente mesmo, às vezes, e, tipo, saber quando largar, saber quando cancelar, ou saber quando... Enfim, fazer várias coisas, porque, tipo, ir atrás de outros tipos de narrativas pra não ficar no óbvio, né? E, tipo, não... lutar contra... Porque a gente, a gente pode ser super politizado, ser super compreensivo e tudo mais, só que, tipo, no fim das contas, a gente erra também, então, saber que tu tá errado e tomar uma atitude, tipo... agir de fato e não só ficar na inércia, assim, tipo, eu tô lendo One Piece há 1000 anos, mas, tipo, agora ele foi escroto, então tudo bem, é que eu tô lendo há muito tempo, não vale a pena e tal. Tipo, saber tomar uma atitude, qualquer coisa que seja, pode ser largar a obra, pode ser, tipo, fazer um vídeo sobre, não sei, tomar atitudes e não só ficar passivo na discussão, né? Comentar que seja, né, falar, olha que problema é isso aqui, né? Sim. Eu concordo. Isso é pouco, né, mas
mais do que nada. É melhor que nada. Ok. Estamos chegando aqui no final do podcast, então tem mais algum comentário que alguém gostaria de fazer? Eu não tenho nada relevante a comentar, mas eu quero fazer uma tangente aqui de que a gente comentou de como agora tem esse grupo de pessoas que fala: não tem política obra nenhuma. E eu acho que isso atrapalhou muito uma questão específica de como a gente fala sobre ficção, que é que eu não posso mais falar, então, essa parte aqui mais política da obra, quando, sei lá, eu quero falar tem alguma coisa sobre o governo especificamente, ou alguma coisa muito mais claramente política, sabe? Eu não posso falar que essa é a parte política da obra, porque não, mas gente, calma, porque toda obra tem política, e a gente sabe disso. Mas às vezes é importante, você precisa falar que tem uma seção que é muito mais claramente dedicada ao que a gente vê como política no nossa sociedade, no sentido mesmo de política congressional, sabe? O Luke tá no Brasil de 2050 já. Querendo, a discussão já foi, pessoal. Agora vamos melhorar, vamos pra frente. Infelizmente a discussão ainda existe, então não posso só falar a parte política de uma obra, porque eu tenho que refutar que toda obra tem política. Não, mas tem obras que são mais políticas que outras, embora todas sejam ruins. Com certeza. Mas... todo livro é político, mas a Revolução dos Bichos é muito mais do que justo. O impacto político acho que foi mesmo. Olha assim. Leitura de e-mails estranho do Mangal Quadrado de número 261, Kakukaku Shikajika, enquadrado dessa obra maravilhosa que a gente fez. Excelente. E excelente podcast também. Excelente podcast, eu reescutei ele mais de uma vez, foi uma boa conversa mesmo. Mas antes de ir pra leitura de e-mails, de fato, a gente sempre tem aqui a nossa agenda, vários itens aqui na agenda, começando com Quadrinho ao Quadrado. Próximo é o Rei de Lata, é um web quadrinho, né? Rei de Lata disponível ali no Tapas. Leiam e escutem o nosso review. Rei em Quadrado, todo mundo sabe, Dororedoro é o último episódio, a gente tá indo agora, né? Exatamente. Rei de Lata é semana que vem, Dororedoro daqui a 3 semanas. Então vocês têm tempinho pra correr atrás de Dororedoro e tempinho pra correr atrás de Rei de Lata também. Perfeito. A gente está sempre também agora anunciando os futuros enquadrados, né? As futuras análises de mangá. E nessa ordem vai ter Blame e All No Flag, sem nenhuma data, sem nada. Mas Blame eu pessoalmente já tô lendo, porque eu tenho ele físico aqui, já li uns bons volumes. Preciso reler aqui, tá? Organizei minha estante esse final de semana, já coloquei ele num lugar fácil de eu pegar aqui. Ok. E julgando pela capa, terça-feira, se tudo der certo e todo mundo lembrar. Vulgo amanhã, se você estiver ouvindo esse podcast na noite em que ele saiu. Se não, é no próprio dia, senão a gente se ele sair na segunda, tudo, tem né? isso também. Pode atrasar tudo, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Mas, enfim, existe um dos participantes lá com a gente do Julgando pela Capa. Já participou aqui do Mangá ao Quadrado também, é o Muki. O Chan, que tem agora um podcast também, né? Vale aqui a divulgação. É um podcast sobre Boys Love, BL de doramas coreanos e tailandeses. Essa moda aí que surgiu nesse meio do Boys Love. É o podcast 321 Play podcast, vamos deixar o link no post. Quem tiver interesse, participa dessa subcultura, tá aí a nossa indicação. Ficou indicado, então. Maravilha, cara. Feito todos esses avisos e merchans, vamos então para o Slowpoke Report, que é a sessão que a gente comenta coisas que não tem a ver com o episódio em específico. E que tem que lembrar que os e-mails chegam no contato@alquadra.do e comentários no blog alquadra.que. Isso a gente não falou no começo. Era a minha função, eu falhei. Esquecemos às vezes. Começando aqui com o Neto, que leu Innocent e gostou, mas achou meio corrido demais, ok? De nacionais, que já falamos em podcast, ele também leu 3 Buracos e Lavagem, do Chico, O Bestiário Particular de Parsifal, do Hiro Kawahara, e Raiz, do Torres. Só satisfação nessas leituras, diz ele. Todos excelentes, inclusive. Muito bons. Nossa, 3 Buracos, Bestiário e Raiz aí, todos excelentes. Exato.
Agora tem na fila dele Prophecy, Talco de Vidro e Children of the Sea. Ah, nossa, que curioso ver mangá e nacional misturado. É isso aí, esse é o futuro da mídia quadrinho. Tá certo. Quer saber se também se temos assistido algum desenho dessa nova leva de animação, tipo Hilda, Steven Universe ou She-Ra? Você nada, né, estranho? Você Não, não assiste obviamente desenho. não. Assiste, não. Eu assisto bastante desenho ocidental, inclusive. She-Ra, eu acho competente. Eu não sou o maior fã de She-Ra, não. É polêmico mesmo. Polêmico. Ele fez o que tinha que fazer. Entregou o que o povo queria, então tá tudo certo. Mas eu não acho ele um excelente desenho, não. Steven Universe terminou, eu odiei Future, odiei Future, eu achei esse epílogo péssimo, mas eu assisti. Foi o filme? É um filme, né, que saiu? Não, saiu um filme e aí depois saiu uma temporada inteira de um epílogo. Olha que ideia merda. Nossa. O que você faz numa temporada inteira que é um epílogo? Você tem que reviver arcos que já estavam mortos, né? Tipo, você tem que fazer uma guerra do Naruto, é isso que você tem que fazer. E foi isso que foi feito? Basicamente. Que bosta. E pra pior, mas enfim. Se tem algum desenho ocidental que eu recomendo hoje em dia, é Young Justice. Bom, você assistiu Young Justice eu assisti. Mas tá saindo agora ou faz tempo que saiu? Não, faz tempo, mas se tem algum desenho ocidental que eu recomendo pra geral, é Young Justice. Esse é muito bom. É muito bom mesmo. Muito bom. Quase rolou um podcast uma época, mas eu cancelei. A gente perdeu o timing. Uhum. Apagou das nossas memórias recentes e ficou difícil de gravar. Mas é um bom desenho mesmo. Esse eu assisti. E o Isa é rancoroso até hoje com isso. Porque ele que queria muito. Ele que queria muito falar de Young Justice. O Lucas D'Angelo, 17 anos, estudante no ensino médio do Rio Grande do Sul. Ele leu várias coisas no último ano, como Shimanami Tassogare, leu Beastars, Hoshino Samidare, Omoide Manon e Yagakimi Ninaru. Uhum. Ele quer saber se tem alguma programação de podcast que compartilhamos com os ouvintes, pois ele costuma ser pego de surpresa com mangagrafias enquadrados de autores e obras que ele ainda não leu. Ok. E também pede recomendação de mangás que tratem sobre vida na universidade e começo da vida adulta, pois ele tá chegando lá. Bom, primeiro mais fácil, que é recomendação para quem tá chegando no Coming of Age, acho que o seu favorito, Solanin, né? Solanin é um do que ele já leu. Ele tinha até comentado que ele já tinha lido e a gente falou, deu muito cedo. Tem que esperar mais um pouquinho. Qual é um bom Coming of Age aí, você consegue pensar? Um bom Coming of Age... Eu acho que, um que eu acho bacana, Konohana, não é muito de vida universitária, mas eu acho que diz um pouco sobre essa passagem da vida, de uma forma só totalmente distorcida da realidade, mas eu acho interessante. Agora que eu tô vendo aí, um dos mangás que a gente comentou de vida na faculdade é o Yonensei, do cara de... Como é que é o nome? Puta que pariu. Esqueci, não sei. Genshiken, do cara de Genshiken. Uhum. Você lembra desse mangá? Ele era bom, um bom mangá. Eu lembro muito vagamente. Muito vagamente. Mas, sei lá, pesquisa por mangás de Coming of Age, essa é a minha recomendação. É melhor. De cabeça não tá vendo nada nesse período específico. Sobre nada, não compartilhamos programação, nada. A gente agora, os enquadrados, a gente tá avisando agora nas leituras de e-mail. Claro. Mangagrafias a gente não costuma avisar, mas não sei se você pulou todas as mangagrafias com receio de não ter lido as coisas, mas não precisa ter lido nada para outras mangagrafias. A gente faz justamente para falar sobre a carreira da pessoa, independente de você ter lido ou não. A gente sempre dá uma sinopse bem curta de cada um dos mangás que a gente comenta. Acaba servindo como uma boa fonte para lista de desejo de leitura. É verdade. Beleza. Última coisa aqui do Slowpoke Report é o Gugu Liberal. Ele que sempre comenta ali no blog com a gente. Ele leu Hikaru no Go. Ele diz que no final ele se sente meio que com sentimentos mistos com o mangá Hikaru no Go. Porque ele acha que ele se mantém por muito tempo muito excelente, mas começa a cair lá pro final e você fica meio chateado porque você se importa muito com a história para aceitar um final tão sem graça desses. E eu concordo 100% com o sentimento. Sim. Eu acho que Hikaru no Go, ele é muito bom. Ele é muito bom, inclusive no momento que muita gente fala que ele fica ruim. É mais os bons 3 volumes finais ali que, é o torneiozinho final ali. Aquele torneiozinho ali não entregou nada. E aí tem aquela última página em específico que é lixo.
Nossa, esse último torneio, ele tinha tanta coisa pra fechar e ele não fecha nada. Não Nada, serve pra nenhum. nada o último torneio. Nada. É triste mesmo. É. Mas enfim, vamos lá pro tema do programa, Kakukaku Shikajika. Se você não leu, você tem que ter lido pra ouvir esses comentários, ou não, porque a gente não vai ter spoiler aqui. Não, nada Talvez demais. tenha, mas toma cuidado. Começando com o comentário do House e do Handler, que comentam sobre o realismo dos personagens do mangá, sobre o quão vivos eles parecem ser. Porque eles eram, né? Mas isso depende muito da capacidade do autor de transmitir isso. Exatamente. Esse foi um negócio que muita gente comentou, inclusive acho que no Twitter algumas pessoas estão falando que a gente apontou certíssimo que tipo, a realidade e a honestidade da autora é uma das maiores qualidades, e eu acho tão verdade nesse sentido que eu acabei pensando que tem até um quê quase documental nessa autobiografia, sabe? De o quão ela é honesta dos defeitos e na qualidade de todo mundo, que, tipo, de fato parece que são pessoas de verdade, porque no final das contas são, mas é que nem você falou, mérito dela, isso, né? Sim. Exige uma construção aí, não dá pra ser preguiçoso. Excelente. Neto, comentem o seguinte: li pelo hype do momento e infelizmente não consegui apreciar da mesma forma que percebi de vocês no podcast. Ok. O primeiro capítulo deixa no ar muito do feeling de todo o mangá e te engaja demais. Mas acho que durante a obra a autora foi percebendo que a história era mais sobre a relação dela com o professor do que apenas dela. Isso justifica, por exemplo, ela ter deixado de lado o restante de sua vida, como o namorado, o casamento que não deu certo, a dificuldade de ser mãe. Mas eu esperei por esse outro lado da história, diz ele. Outro ponto que me perdeu aos poucos foi a repetição da estrutura dos capítulos. Começa capítulo, desenvolvimento divertidinho e no final com um tom reflexivo. Isso me fez pular uma quantidade progressivamente de texto a partir do terceiro volume, principalmente algumas explicações sobre a vida de mangaka e as editoras. Alguma dessas críticas a gente até mesmo teve ao mangás, né? Tipo, principalmente esse aspecto de a vida de mangaka e das complicações de escrever, a gente não achou tão interessante, não é nada de novo, né? Mas, sei lá, não consigo empatizar tão fácil com o sentimento. No final, por mais que eu mesmo comentei isso durante o podcast, né? Eu falei que, eu queria um pouquinho mais do resto, mas como de fato a vida com o professor foi tão boa que, tipo, eu nem consigo reclamar tanto disso. E eu acho que ela não percebeu no meio que a história era do professor. Tanto que a apresentação dele tem uma página grande ali, bem construída para servir como lembrança. Você vê que era a intenção desde o começo. E se eu não me engano, eu sei que ela tem um mangá sobre ser mãe, que foi o que ela fez esse sucesso, mas parece que as outras partes da vida dela, ela também já tratou em mangá. Tanto que quando chega naquele finalzinho, né, que ela diz... e daqui em diante da minha vida vocês já sabem. E aí ela só relata rapidamente tudo que passou. Eu terminei com o namorado, me mudei pra Tóquio, não sei o que, casei, tive filho. Então, eu acho que meio que ela tá contando que a gente conheceu o resto da vida. Não sei se é bom ou ruim, mas eu acho que pra história específica desse mangá não fez falta. Eu tendo a concordar com isso. Eu não senti muita falta também, não. E finalizando aqui o e-mail do Sávio Carvalho Siqueira, 26 anos, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele reivindica o título de hipster honorário, pois ele lembra de nos recomendar um mangá muitos anos atrás, antes do Bocha. Ok. Então... Eu tiro qualquer título do Bocha, eu não tenho problema com isso, não. Pode pegar esse título pra você. Parabéns. O Sávio também diz o seguinte: tem uma ligação emocional grande com o mangá, não apenas pelo seu conteúdo, mas também porque foi a primeira HQ que li 100% em inglês. No começo foi bem complicado, mas depois as coisas foram fluindo. A propósito, qual foi o primeiro mangá que vocês leram totalmente em inglês? Qual foi o seu, Judeu? Você lembra? Quando eu comecei a ler mangás, eu já tinha o inglês mais ou menos competente. Eu não era fluente, que nem eu sou hoje em dia. Mas Naruto eu fui direto pro em português, eu nem pensei em ir pro inglês. Eu tô tentando pensar qual foi o primeiro mangá que eu queria ler e não tinha em português. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é capaz de ter sido Dorohedoro. Eu acho que é bem capaz, viu? Você sabe? Eu acho que o meu foi One Piece. Porque eu queria ler o que já tinha saído no Brasil. Eu tinha, tipo, com um amigo eu tinha até o volume 14, sei lá.
E aí eu queria ler o resto pra chegar nos atuais. Só que os scans brasileiros seguiam aquela política de tirar do ar, né? Quando já tinha saído no Brasil. E aí eu não tinha fonte de renda fixa pra manter uma coleção, então eu fui procurar e achei em inglês e meti a cara. Eu já tava acostumado a ler coisa em inglês por jogar RPG, no Super Nintendo, esse tipo de coisa. O meu inglês, a maior parte eu aprendi jogando games também. Então, mas enfim, acho que deve ter sido... Eu lembro do site bosta que eu usava pra ler One Piece, era um site muito bom. Foi muito antes de eu conhecer o mangá. Mas enfim, seguindo aqui o e-mail do Gustavo Carvalho, ele diz que a coisa que mais me pegou foi o fato de, como autora, não me esforcei nem valorizei apropriadamente no meu período de universidade em que estudei psicologia. Tanto é que não consegui me formar. Engraçado que isso aconteceu depois de eu ter lido o mangá, mas agora, ouvindo esse podcast, ressignifiquei muitas coisas com esta minha experiência acadêmica. É impressionante tem muita gente que a faculdade modifica bastante a vida, mas é impressionante quantas pessoas também tinha um período apagado, realmente. Tipo, essa experiência que ela descreveu aí parece ser algo bem comum com muita gente, sabe? O fato de meio que você olhar pra trás e falar assim, não sei se precisava, no final das contas. Eu tenho um pouco dessa minha sensação com a minha. Tipo, teve coisas que surgiram que mudaram minha vida por conta de lá, sabe? Sim, claro. Mudanças da minha carreira foram parte de alguém que eu conheci por lá, tive relacionamentos que surgiram por lá. Mas nada que você citou tem a ver com academia, de fato. Não, exatamente. A existência da faculdade foi quase irrelevante. Chegamos aqui no final da leitura de e-mails. Sei lá, eu tava parte tentando. Sem estrutura. Essa parte sem estrutura, sei lá, eu tô tentando evitar que só suba a música. Eu sempre tô tentando alguma coisa puxar. Pior que eu tinha alguma coisa na minha cabeça e eu me perdi agora. Sabe o que eu ia comentar? Alguém mandou um e-mail falando de a gente deixar a música no final do podcast. Eu gosto de lembrar de vez em quando que as músicas que eu ponho no podcast tem uma playlist no Spotify. Sim. Então eu vou aproveitar e usar esse momento para dizer que quem escolhe as músicas é o judeu. Parem de me perguntar, por favor. Não perguntem qual é a música por isso, pergunta pra mim, e aí tem, sei lá, você joga uma moeda pro ar, tem uma chance de eu te responder, tem uma chance de não também, porque... Eu acho, inclusive, por isso que eles vêm me perguntar. É capaz. Então, tá ok, eu vou responder. Se alguém me perguntar, me falar o podcast, eu respondo na hora qual foi a música, ok? Beleza. Mas tem uma playlist no Spotify, eu vou ver se eu vou lembrar ou não de linkar nesse episódio, mas se não tem no Twitter do podcast, se procurar ali, você acha. Não tem todas as músicas, né? Mas tem o Best Of. É o Best Of. Beleza. I once saw a sunset so vivid and warm that I swore. Recomendação da semana é minha, Judeu. Sou assim estranho, não estou curioso porque eu já sei qual é. Exatamente. Existem alguns mangás que eles pegam a gente meio que de surpresa. Às vezes eles vêm de um lugar que você não esperava, de uma revista que você não esperava, e vem com uma temática que você não esperava e que de repente ressoam bastante com você e despertam aquela fagulha de paixão dos mangás. Maravilha. O que aconteceu comigo recentemente foi com o lançamento da Shonen Sunday, que é uma revista que historicamente não tem coisas assim excelentes. Além de queijo. Além de queijo, já teve Genosage, tem algumas outras coisas, não são muitas, tem algumas outras coisas que são boas de verdade na Shonen Sunday. Mas estreou recentemente, há pouco tempo, um mangá chamado Sou no Frieren, ou em português ficaria Frieren no Funeral. Esse mangá conta a história da Frieren, que ela faz parte de um grupo de heróis que derrotou o rei dos demônios de um mundo de fantasia. E o mangá começa com eles se separando, né? Tipo, eles terminando a missão da party do RPG, tem o guerreiro, tem o padre, tem o bárbaro e ela é a feiticeira. E ela é elfa também. E a história termina com eles, enfim, concluindo esse período. E aí o grande tchan da história é que a Frieren, por ser elfa, ela tem uma longevidade enorme, né,
na lógica desse mundo, ele repete essa dinâmica de elfos. Então, para ela, a passagem de tempo é muito irrelevante, enquanto para as outras pessoas, os humanos em volta dela, os companheiros de viagem dela, é uma passagem significativa. Então, ela mesmo diz que eles passaram 10 anos na jornada para derrotar o rei dos demônios, e para ela fala, poxa, só 10 anos, sabe? Não gastei nada da minha vida, não foi nem um centésimo da minha vida aqui. E o mangá vai acompanhar ela nessa pós-aventura num mundo em paz, que não tem mais nenhum problema, e ela que vai andar por aí e pesquisar magias. Então é um slice of life nesse sentido, mas é um slice of life sobre a passagem de tempo, sobre como as coisas mudam com o tempo e ela permanece a mesma em comparação a tu. Então é uma história muito de contemplação da passagem do tempo, como ela não consegue se identificar com a urgência dos humanos, né? Ou como a passagem do tempo surpreende ela em relação como ela vê a passagem com os humanos também. Então, ela é uma história muito, surpreendentemente, muito introspectiva, muito profunda, e é uma reflexão interessante sobre a vida, sobre a eternidade, né? Como seria viver por tempo quase eterno ali, por muito tempo, e ver as pessoas passarem na sua vida. E aí a gente fica vendo de longe essa personagem tão diferente e admirando, né, esse período. Eu digo surpreendente porque, sei lá, né, Shonen Sunday não é o tipo de coisa que você esperaria na revista, né, uma coisa mais reflexiva, uma coisa mais introspectiva, mas é isso que veio surpreendentemente em Sou no Frieren. E, assim, me cativou do primeiro capítulo. Quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, até foi o pessoal lá no nosso chat pessoal do Telegram que tinham comentado do mangá. Eu olhei e falei, caraca, gente, Shonen Sunday, o que tá acontecendo? Do nada veio esse mangá. Mas foi muito bom. E eu acho que é um mangá que ele tá construindo, ele tá mantendo tá bem no comecinho, né, tá com 8 capítulos no momento da gravação desse podcast, tá sendo bem gradual e tá sendo bem gostoso. Eu acho que é uma leitura muito prazerosa, muito interessante, e eu tô gostando bastante do caminho que ele tá seguindo até o momento. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Eu tô chutando muito antecipadamente aqui, no mínimo uma indicação pro mangá Taisho ano que vem. Ô, louco, uau, interessante. No mínimo. Interessante. Eu bato o olho nesse mangá e eu não li ele ainda, mas só de cara ele me lembra um queridíssimo meu, que é o Doujun Meshi. Eu acho que você não leu, né? Mas ele tem uma vibe também de tipo, mundo de fantasia, mas acaba sendo mais introspectivo do que você espera dele. Ele é bem feito também. Essa premissa que você deu é muito boa, mas eu tava esperando a parte do funeral, tipo, explicar isso. Lê o primeiro capítulo. Lê o primeiro capítulo. Eu não acho nem que seja spoiler. Tipo, escutando isso, eu suponho que a premissa é que ou todo capítulo vai terminar, ou tipo, vai ser uma constante que ela vai estar no funeral dos amigos da campanha dela. Não é tão... Não exatamente, mas também... Ok. Não fala. Lê o primeiro capítulo, pelo menos. Eu acho que ele já dá o tom da história. Uhum. E é bem interessante como ele segue a partir dali. Ok, beleza. Excelente recomendação. Tem tipo 9 capítulos agora, não é? Tá bem no comecinho mesmo. É o momento de entrar nele agora. Ok. É um bom mangá de acompanhar. É bom porque cada capítulo é semi-isolado, né? Acho que teve, sei lá, 2 ou 3 capítulos que foram sequenciais de alguma forma. Uhum. Mas é assim, tem senso de progressão, mas inclusive é uma progressão absurda, porque passa um capítulo e o capítulo seguinte passou 1 ano. Uhum. Porque essa é a passagem de tempo pra ela. Então por isso que eu acho tão interessante. Ele tá mantendo esse ritmo e tá sabendo caminhar e conduzir a história da Frieren. Ok. Frieren no funeral é a recomendação da semana, então? Exatamente. Muito, eu vou fechar aqui e eu vou ler. Fiquei instigado pela sua leitura, pela sua recomendação. Legal mesmo. É isso então, até semana que vem? Até semana que vem. Much more revealing to find what we found in our